Passaremos a primeira parte desse workshop com o painel 1, o estado da arte do pavimento de concreto no atual cenário de investimentos em rodovias. Convidamos o primeiro palestrante, o senhor Luiz Guilherme Rodrigues de Melo, diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT, que proferirá palestra com o tema Investimentos Rodoviários e Tecnologias dos Pavimentos. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Obrigado, Camilo, pelo convite. Sempre bom estar aqui em Minas Gerais. Eu tenho uma relação familiar muito grande com o estado de Minas Gerais. Eu sou formado em Juiz de Fora, então tenho uma dezena de parentes também formados aqui em Juiz de Fora, então Minas Gerais. É sempre bom voltar e cumprimentar os meus colegas do DENIT, que estão aí presentes. E lá no DENIT a gente tem uma perspectiva muito parecida, né, com o estado de Minas Gerais também. A partir de 2014, a gente vem sofrendo bastante também com as questões orçamentárias. Curiosamente, o ano de 2014, Camilo, foi o nosso ano de maior orçamento e maior execução também. Desde lá a gente só veio ladeira abaixo, infelizmente, né? E isso tem um reflexo muito grande na infraestrutura, na condição da malha. Então, infelizmente, é uma discussão complexa e a gente vem tentando fazer o melhor com o que a gente tem. Especificamente falando, na minha diretoria de Planejamento e Pesquisa, né, eu já estou no DENIT há 15, 16 anos, mas na nossa atuação na diretoria de Planejamento e Pesquisa, a gente focou, quando eu cheguei, em fazer projetos, fazer estudos e fazer projetos, deixar uma carteira de projetos, de estudos estabelecida, né? Porque experimentamos nesse período de 2004 a 2014 muito investimento, mas havia uma pouca oferta de bons projetos na época no DENIT e a gente sofreu bastante com isso, né? A gente teve que executar projetos não tão preparados, consequentemente vinha aditivo, vinha obras paralisadas por conta de problemas de projeto, e eu tomei por mim que a gente deveria focar na realização de estudos, os estudos de viabilidade e na elaboração de projetos. Então, a gente vem contratando bastante projeto. Hoje eu tenho em andamento aproximadamente só de projetos, né, de implantação e duplicação, 3.500 quilômetros, 4.000 quilômetros por aí. Não é muito, mas se a gente transformar isso em investimento, isso vai dar aproximadamente aí para cima de 15 bilhões de obras, fora o que a gente já tem contratado, que a gente ainda tem saldo a executar, né? Então, o que a gente vem fazendo é preparar o DENIT para um ciclo de investimento que, porventura, venha acontecer, e a gente sabe que isso é cíclico, né? E daqui a pouquinho vai aparecer dinheiro, e a gente consegue estar com os projetos prontos para fazer investimento. Então, essa é a minha diretriz dentro do DENIT, na diretoria de Planejamento e Pesquisa, sem descuidar da questão ambiental, que também para nós é uma premissa super, super importante. Então, é o nosso trabalho hoje no DENIT. Falando um pouquinho do tema especificamente, né, aqui, que é pavimento rígido, é engraçado que a gente vem falando isso de uma forma bem mais constante do que nos últimos anos. A gente estava agora esses dias na Paving, falando também de pavimento rígido, agora aqui na FIENG, o Ibracon em Brasília, em agosto, também falaremos de pavimento rígido. Isso demonstra um interesse crescente na tecnologia e é importante a gente, de fato, conversar bastante e mostrar, né, o que a gente vem fazendo, o que a gente pretende fazer, as dificuldades, né, e os aprendizados que a gente tem nesse tipo de tecnologia, né, nesse tipo de solução técnica. Bom, falar de pavimento rígido no DENIT, eu não tenho como não falar da BR-101 Nordeste, né? A 101 Nordeste, ela foi para nós um grande divisor de águas, um empreendimento de grande porte, né, atravessando, ainda estamos executando, né, 101 Nordeste. E eu falo aqui da 101 Nordeste, primeira etapa, que é o grande início desse empreendimento, que pega os estados Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e na sequência a gente contratou também
Alagoas, Sergipe e Bahia, né? E a gente ainda está executando esses empreendimentos em alguns lotes nesses estados. Mas a 101 Nordeste, na primeira etapa, na sua primeira etapa, a gente teve um grande empreendimento, uma série de empresas trabalhando para o DENIT, inclusive o Exército Brasileiro, inclusive a própria BCP fez uma parceria conosco, né, na execução do empreendimento junto ao Exército Brasileiro, e foi quando, acredito eu, que o DENIT teve uma série de aprendizados muito grandes. Havia outro empreendimento também iniciando, que a gente vai falar mais à frente, que era a BR-163 também no Mato Grosso, mas eu acredito que a BR-101 Nordeste tenha sido uma grande escola. Não só as empresas, mas o DENIT, o controle externo, né, todos ali, né, acredito eu, não tenha tido obra tão auditada como a 101 Nordeste foi pela que a gente chama rede de controle, né, Ministério Público, TCU, CGU e Polícia Federal. Hoje a gente já tem aí pavimentos operacionais, já alguns com 12 anos de operação, e a gente tem uma série de aprendizados nessa rodovia, e eu sempre gosto de tocar em algumas feridas, né? Apesar da gente estar falando aqui de uma solução técnica muito interessante, mas a gente aprendeu bastante batendo cabeça durante a execução da obra, e vou falar aqui um pouquinho disso, né? Para que a gente mostre como a gente consegue evoluir, né, com os aprendizados. Hoje a gente tem um estado do pavimento, né, discretizado por esses índices, né, especificamente aqui o ICP, e a gente está fazendo esse levantamento porque a gente está construindo um termo de referência para fazer o projeto de recuperação já de alguns trechos que já apresentam necessidades. Como é uma rodovia muito extensa, como tivemos diferentes projetistas e diferentes executores, é natural que a gente tenha diferentes comportamentos em diferentes lotes. Então, a gente já observa isso de uma forma bem clara, e isso é um aprendizado. A gente começa a pegar as partes de sucesso de quem executou, de que forma executou, e também as partes de insucesso, né, de que forma executou e quem executou, para a gente, com isso, reunir o aprendizado, né, e não repetir isso nos futuros projetos. Aproximadamente aí 80% do pavimento está com ICP aí já maior do que 55, né? Então ainda é um pavimento em boas condições. Como a gente falou, como foram diferentes lotes, o pavimento se comporta de forma diferente também, e a gente percebeu durante esse empreendimento que a gente precisa renovar e atualizar algumas especificações técnicas do DENIT, e não só especificações de controle de qualidade, mas especificações de serviço especificamente. E, em função disso, a gente vem conversando bastante com a própria BCP para que a gente monte uma parceria, né? Está próxima aí da assinatura. Acreditamos que, em breve, espero eu que o ministro assine essa parceria junto com a BCP e o DENIT, para que a gente atue de uma forma mais sinérgica, né, e técnica na produção de documentos técnicos, para que a gente oferte isso, né, à comunidade técnica como guias orientadores, né, para a execução dessas obras. Mas alguns pontos a gente gosta de citar como aprendizado na BR-101 especificamente, que foram temas relevantes. Por exemplo, o acostamento em pavimento flexível. Na BR-101, na primeira etapa, ela tinha acostamento em pavimento flexível, e essa junção, né, entre pavimento rígido e pavimento flexível trouxe alguns problemas para nós, e isso foi um aprendizado grande que trouxe para nós a decisão de mudar o projeto já para a segunda etapa. Então, o pavimento rígido da BR-101, Alagoas, Sergipe, Bahia, que já é a segunda etapa do empreendimento, já abandonou o pavimento do acostamento inflexível, transformando ele já em pavimento rígido. E assim, não só esses empreendimentos, como todos os demais empreendimentos do DENIT, a gente já abandonou a solução em pavimento flexível. Então, esse foi um aprendizado. A foto mostra especificamente o porquê disso, né? Um problema claro de drenagem, né, na junção desse pavimento com o acostamento. A gente teve sérios problemas de drenagem, problemas de bombeamento do fino da base do pavimento flexível do acostamento, que causou, digamos assim,
um incremento muito grande de entrada de água nessa junção e, consequentemente, uma perda de capacidade estrutural do suporte da placa e, consequentemente, uma aceleração grande de fissuras nas placas de concreto nessas rodovias, né, nesses lotes especificamente. Então, isso foi um aprendizado e, com isso, a gente considera que a solução em acostamento, né, para nós ainda é a solução, a melhor solução, né, a ser aplicada. Além disso, olhando, eu vim acompanhando essa rodovia desde 2006, né, eu comecei a acompanhar essa rodovia desde 2006, na época como a parte de obras do DENIT e hoje como diretor de planejamento e pesquisa, né, na parte de projeto, então procuro sempre acompanhar o desempenho desse pavimento ao longo do tempo. Então a gente já tem aí 15 anos de acompanhamento dessa rodovia e é sempre um aprendizado. Eu sempre volto lá e tiro fotos do trecho para que a gente, né, a gente faz o levantamento, claro, todo ano do pavimento, né, de IRI, de condição da superfície, mas eu procuro sempre estar acompanhando a rodovia, até porque eu tenho um histórico, né, de acompanhamento da obra e é um aprendizado, né, todo ano. Por exemplo, esse tipo de situação que a gente vem observando em alguns segmentos da rodovia, em alguns lotes lá da BR-101, é um defeito muito específico e para mim está sendo crônico em alguns lotes na junta, né, um defeito específico nas juntas transversais e acreditamos que isso pode estar relacionado à questão da posicionamento da barra de transferência, né? Como a gente falou, foram diversas empresas com diferentes tipos de pavimentadora, diferentes tipos de instalação da barra de transferência, cada qual com a sua metodologia. Alguns pré-fixavam, outros tinham a máquina já que fazia inserção automática, com diferentes tipos de máquina, o DENIT não tinha ou não tinha a sistemática, né, de avaliar o posicionamento dessas barras pós-execução. Até hoje a gente não tem. E não por isso eu estou comprando o MITSCAN, daquela empresa alemã, da MIT, né, para a gente fazer a avaliação do posicionamento da barra de transferência, né, com equipamento eletromagnético. E por conta disso, né, a gente está percebendo que há algum tipo de defeito crônico nessas juntas transversais que estão trazendo esse tipo de defeito. Isso já está acontecendo tem aproximadamente aí 5 anos e está se agravando, consequentemente, né? E é um problema que a gente levantou dentro do DENIT e vem tendo o cuidado de tentar achar uma forma de minimizar esse problema nos novos projetos, né, e de como controlar isso durante o processo executivo. Então, e não é um defeito fácil da gente consertar numa rodovia em operação, né? Além disso, a própria irregularidade longitudinal foi um grande aprendizado na 101 Nordeste. Não sei se você se lembra, mas em 2009 a gente teve uma atualização emergencial do nosso normativo em relação ao IRI, em função de uma auditoria que nós tivemos junto ao Tribunal de Contas da União, em que nós percebemos que haveria uma necessidade da gente ter uma melhor especificação em função das diferentes irregularidades que nós havíamos percebido em diferentes lotes de construção. E isso foi um trabalho muito grande para que a gente conseguisse responder, né, à auditoria. Tivemos alguns lotes que foram obrigados a fazer o trabalho de cepilhamento, e esse próprio serviço de cepilhamento também foi um aprendizado. A gente não sabia fazer, era a primeira vez que o DENIT estava fazendo isso, era a primeira vez, provavelmente, que as empresas estavam fazendo isso para o DENIT, e alguns problemas aconteceram, como vocês podem ver na foto aqui, uma espessura de cepilhamento muito além do que nós desejaríamos, né? E às vezes em extensões muito grandes. Então foi um aprendizado também que nós trouxemos para dentro do DENIT em função de tentar, né, fazer com que a gente faça a obra já de pronto numa irregularidade aceitável, né? Então não seria o caso aqui de aceitar esse tipo de serviço em novas obras. Então, 3 grandes aprendizados que nós tivemos na BR-101 Nordeste, que nós trazemos isso para as nossas próximas obras, para as obras que nós já estamos fazendo. Então, eu considero sempre, quando eu falo de pavimento rígido, eu gosto sempre de citar que a 101 Nordeste realmente foi uma mudança, uma virada de página, um grande aprendizado, uma escola para o DENIT e, inclusive, para as empresas.
E aí falar também de coisas boas, né, de obras com qualidade. A gente tem que falar aqui também da 163. A 163 foi, na sequência, né, talvez um dos grandes empreendimentos que o DENIT fez em relação ao pavimento rígido. A gente tinha a Serra de São Vicente, que foi um pavimento rígido, não só novo de implantação, mas de white topping também na pista existente, que também foi mais ou menos na mesma época da 101 Nordeste, que também nós tivemos alguns probleminhas, mas logo na sequência a gente teve o empreendimento 63364, que a gente cita aqui. Acredito eu que, se eu não me engano, o Eugênio da Sanche vai falar mais um pouquinho disso também hoje, né? Mas inclusive foi escolhido aí pela Votorantim como uma obra icônica, né, uma obra de destaque, e de fato, aqui a gente já pode mostrar um pouco do aprendizado, né? A condição de irregularidade aqui dessa rodovia é ótima, né? Então, ou seja, foi uma escolha da empresa de investir em tecnologia para minimizar retrabalhos futuros, né? Então, eu tomo isso como um aprendizado, né, do DENIT, das empresas que trabalham para o DENIT, né, no sentido de tentar evitar retrabalhos futuros, e eu acredito que esse seja um belíssimo exemplo, um exemplo que, inclusive, traz a característica da contratação integrada no seu escopo, né? Essa obra, originalmente, ela não foi contratada em pavimento rígido. Ela foi licitada, sugerindo uma proposta de projeto de pavimento flexível. O DENIT fez essa proposta na licitação, e a empresa decidiu mudar o projeto e fazer em pavimento rígido. E esse, para mim, é um dos grandes benefícios da contratação integrada. Traz essa possibilidade da empresa apresentar uma solução diversa daquela que o DENIT escolheu na sua original concepção do projeto. E discussão puramente técnica, né? Porque o preço já está fechado, o preço é o mesmo, e simplesmente é uma discussão técnica. Não tem muita outra saída, e eu acredito que seja um dos grandes benefícios desse modelo de contratação que eu prezo bastante e gosto bastante. Está aqui, né? Essa aqui era a estrutura proposta na licitação, e a empresa propôs uma estrutura. E lá nessa discussão, né, da mudança do pavimento, já demonstrava que, ao longo do tempo, esse preço da mudança, ou essa vantagem da mudança do pavimento rígido, viria com o tempo, né, com a operação da rodovia, apesar, na época, do investimento ser um pouquinho maior na implantação, mas ao longo do processo de operação da rodovia, o DENIT justificou a mudança por essa redução da manutenção futura da rodovia. Então, é um dos grandes benefícios que a gente considera da contratação integrada. Falando do outro empreendimento, acredito que a Torque conhece bem, né? O Léo está aqui, professor da Torque, 222 Ceará. A gente está em execução agora, duplicação, apesar de ser um empreendimento difícil de fazer por causa dos índios, mas a Torque está fazendo um bom trabalho, também com qualidade em termos de regularidade bem grande. Alguns empreendimentos em execução também. Bom, aí também como não falar da própria 381 aqui em Minas Gerais. Esse também foi um empreendimento licitado via contratação integrada, apesar do projeto original já ser em executivo, em pavimento rígido. Na época, o DENIT já tinha feito um projeto executivo em pavimento rígido, a empresa continuou com a solução, mas adotou a solução em pavimento rígido. E aqui também a gente teve alguns probleminhas de regularidade longitudinal. A empresa teve que fazer algum trabalho de correção. Também, né, de novo, aqui é um grande aprendizado, porque a gente tem uma rodovia que atravessa um relevo bem diferente, por exemplo, da 222 Ceará, bem diferente da 101 Nordeste em alguns pontos, e isso começou a trazer para nós alguns insights, né? As empresas começaram a apresentar para a gente alguns insights. E culminou, bom, tem mais algumas fotos aqui da 381, e culminou com a 285 Santa Catarina, que é um empreendimento executado pela Ivaí, na Serra da Rocinha, que chama, uma região extremamente complicada de fazer obra, né? Como vocês podem ver, é uma serra, um relevo muito complicado, todo em pavimento rígido, e nessa obra começou a aparecer um problema, o problema de recebimento de obra, né? O problema é que o DENIT tem uma instrução para receber as obras no final do empreendimento, e um dos critérios de recebimento é a irregularidade longitudinal. E a 381, não só a 381, mas também a Serra da Rocinha, a 285, trouxeram para a gente um alerta. Pô,
A gente está com um problema no nosso normativo, na nossa especificação de recebimento de obra. Não dá para exigir, né, em diferentes classes de rodovia, como vocês podem ver, o mesmo patamar de irregularidade. Tomando por base esse conceito, porque a velocidade de diretriz é diferente, e a velocidade de diretriz sendo diferente, a gente aceita ou poderá aceitar padrões de regularidades diferentes. Levando esse conceito para frente, né, eu comecei a pedir uma pesquisa internamente aos nossos parceiros, nossos consultores, né? Comecei a provocar uma série de atores e demandei um estudo em que a gente começou a avaliar o seguinte: olha, a gente vai ter que mexer um pouquinho na nossa especificação técnica. Aí a FODA 285, né? Um trabalho bem complicado. Quem não conhece, é uma região lindíssima, viu? Vale a pena. Mas a gente começou a estudar um pouquinho o que acontece no mundo em relação a isso, né? Será que a regra é aceitar um padrão único, né, de irregularidade longitudinal, independente da rodovia? E que tipo de índice, né? É o IP? É o perfilógrafo Califórnia? É o IRI, né? E a gente começou a fazer um benchmarking, uma pesquisa. Então, tem um trabalho da FHWA de 2016 que mostra que nos estados americanos, país que utiliza bastante essa solução em pavimento rígido, né? 46% dos estados utilizavam o IRI como um dos índices de controle de regularidade longitudinal. Os outros estados ainda utilizavam ou utilizam o IP na época. Mas já em 2021 a gente percebeu uma mudança. Os estados começaram já a pender para utilizar mais o IRI do que o índice de perfil. E isso, para mim, acendeu também uma luz, um alerta. Falei, bom, então talvez seja um ponto da gente começar a avaliar isso também. Sem demérito do controle de obra, que eu acho que é uma necessidade, né, um tipo de equipamento diferente, mas o DENIT ele tem um padrão de recebimento ao final da obra, né? Nós vamos receber a obra, a gente vai fazer uma avaliação completa, né? Então, a gente achou por bem de começar a pensar se não seria o caso de mudar a nossa especificação, que hoje ela indica dentro da especificação 049 lá o IP ou, né, o IRI, mas talvez unificar, deixar um índice só. Então, a gente está estudando em mudar a nossa especificação para deixar só o IRI, sem deixar de controlar durante a obra, tá? Tem que frisar isso bem, durante a obra é importante o controle, mas que no padrão de recebimento de obra a gente seja pautado apenas pelo IRI, tá? Até por conta das grandes extensões que nós fazemos. E aí, não só olhando essa questão do índice especificamente, mas olhando também a questão do tipo de rodovia. Então, o que nos chamou a atenção, que uma rodovia como, por exemplo, a Serra da Rocinha, que a velocidade diretriz é muito pequena, né? Por conta da quantidade de curvas que nós temos, né? Por causa do relevo da região, ela poderia ter uma flexibilização do padrão IRI em relação a uma outra rodovia, como, por exemplo, a BR-163 Mato Grosso, que é uma reta, né? Uma facilidade muito grande de execução. Então, a gente tem um estudo em preparação interno, né, onde a gente levantou uma série de pontos de irregularidade longitudinal e de ICP também. Então, a gente tem aí, se a gente considerar de 10 em 10 metros, a gente tem 359 mil pontos de análise, né? Se a gente considerar de 200 metros, a gente tem 17 mil pontos de análise nessas rodovias que nós fizemos levantamento. Fizemos o ICP de todas também. E aí a gente tem uma massa de informações, uma base estatística bem interessante. E com base nessa base de informações, a gente está propondo avaliar uma flexibilização em relação ao padrões de IRI em função do tipo de rodovia ou da classe da rodovia, em função da velocidade diretriz, né? Se vocês pegarem alguns trabalhos internacionais, é claro, o IRI, a sensibilidade do usuário está diretamente relacionada à velocidade que ele trafega na rodovia. Então, em função disso, a gente começou a estudar o que está acontecendo em tangente, em curva, né? Nessas rodovias que nós temos essa base de informações, e estamos concluindo. Esse trabalho ainda está digamos assim, maturação interna, tá? Mas é um trabalho que a gente está começando a enxergar uma mudança de especificação e talvez a gente mude para esse patamar. Tangente, a gente paute aí por 2.2 em termos de IRI, e rodovias que a gente tenha uma geometria um pouquinho mais complexa, a gente limite aí 2.45, sejam os nossos novos limites de condição de irregularidade no futuro, tá?
Então, é um trabalho que está sendo gerido internamente e ainda não foi publicado, mas a gente está estudando um pouquinho para que a gente mude a nossa forma de especificação. E isso muito em função do feedback que a gente recebe das próprias empresas, dos próprios construtores, das consultorias que trabalham com a gente. É uma forma da gente dar essa resposta. Falando também de um empreendimento que foi feito, o BR-408, eu falo desse empreendimento um pouquinho mais de especificidade, porque ele é um empreendimento que já era uma pista em rígido, uma pista antiga, também foi a Torque que fez um dos lotes, e a nova pista a gente também fez em rígido, só que a pista antiga ela estava em um pavimento rígido com uma condição bem, digamos assim, sofrida já, um pavimento de 50, 60 anos, e a gente queria entregar a pista nova numa condição muito boa, né, nova, né, mas também queríamos entregar a pista existente numa condição muito boa também. Então, o que a gente fez foi fazer um trabalho, aí sim, de cepilhamento, numa rodovia que tinha 40 anos de idade para diminuir a irregularidade. Mas a gente tomou um cuidado, né? A gente chegou e chamou a empresa e falou o seguinte, vamos fazer o cepilhamento o mínimo possível, para a gente não arrancar a espessura desse pavimento rígido, que era um pavimento rígido já de 50, 60 anos de idade, e um concreto muito, muito bom ainda, né? Então a gente fez o mínimo possível de cepilhamento, controlava isso a ferro e fogo em campo e, consequentemente, obtemos um bom resultado. Eu tenho duas fotos, né? Uma de 2013, na época do cepilhamento, né? O cepilhamento de manutenção, né? É o cepilhamento que a gente vê nas bibliografias, né? Um cepilhamento realmente para melhorar a condição do pavimento e dar mais longevidade ainda ao pavimento. E a foto agora em maio, eu tive lá agora, passei lá na 408, o pavimento está super bem. Essas ranhuras mais vivas, né, de 2013 já se desgastaram, né? Então a gente já perde um pouco até a percepção do que foi feito no cepilhamento. Então, eu acho que é um indicativo muito interessante, né, de um trabalho de manutenção de pavimento rígido, para trazer a redução da irregularidade longitudinal, como vocês podem ver, o que era e o que ficou pós esse trabalho. Então, era um pavimento já de 50 anos, com uma regularidade alta em função, né, desses pequenos defeitos que ocorrem ao longo do tempo, um degrauzinho aqui, outro ali, e depois do cepilhamento a gente conseguiu trazer um patamar, um padrão equivalente ao do pavimento rígido novo que a gente vinha fazendo ao lado da pista existente. Pois bem, falando agora de pavimentos rígidos que nós iremos fazer, ou, né, já estamos em execução, a gente tem um projeto da 135 Maranhão, que é um projeto em white top, está novo, está faltando aqui dinheiro para fazer, uma obra de 75 quilômetros, já está dimensionado. Na verdade, aqui a gente dimensionou, inclusive, para 30 anos, tá? Foi um dimensionamento para 30 anos. Comparamos com a solução em pavimento flexível, semirrígido, e não teve como não escolher pavimento rígido nessa situação. O que está faltando aqui, de fato, é recurso orçamentário para fazer. Uma placa de 23 centímetros, né? A gente tem a BR-158 Mato Grosso do Sul, o contorno de Três Lagoas, uma região onde a gente tem uma série de empresas de celulose, né, um tráfego muito pesado. A gente licitou essa obra em pavimento flexível, contratação integrada, e a SA Paulista, que ganhou a obra, já vai entregar para a gente um pavimento em rígido, pela escolha muito provavelmente econômica, né, por parte da empresa. E a gente já está com esse empreendimento com ordem de início, já iniciando os trabalhos na região do Mato Grosso. A gente tem a BR, aí está a estrutura, né? Era um pavimento com N de 9 vezes 10 a sétima, 165 milhões, era 24% só de aquisição de ligante asfáltico nesse empreendimento. E aí o executor já está trocando essa solução para pavimento rígido. A gente tem a 230 Paraíba também, também uma contratação integrada. O pavimento do anteprojeto, né, do projeto ofertado na licitação, era um pavimento flexível, não, semi-rígido, né, tinha uma BGTC. Dos 514 milhões desse contrato, 33% é pavimento, né, e 12% só de aquisição de ligantes asfálticos. E a empresa vai apresentar o projeto em pavimento rígido para execução. A gente está iniciando esse contrato agora também. Está aí o projeto. 20 ou 21 centímetros de placa de concreto é a solução. E a BR-080DF também, a gente acabou agora o projeto executivo, vamos licitar essa obra no segundo semestre, uma obra de 370 milhões aproximadamente, 160 mil metros cúbicos de concreto. Esse caso aqui é um caso
eu gosto de citar porque a projetista entregou um projeto para nós com 21 centímetros de placa, passava com 21 centímetros, e a gente escolheu fazer uma reanálise e o projeto hoje tem 23 centímetros de placa de concreto. Já alcançamos aí para cima de 30 anos de projeto, deve estar batendo aí quase nos 40 anos de vida útil estimada. E aí você fala, bom, por que você fez isso, né? Por que não escolheu 21 anos, 21 centímetros, que estava os 20 anos, né, padrão? Por um motivo muito simples. Eu fiz uma conta, dos 370 milhões, eu ia tirar, sei lá, desses 370 milhões, eu ia tirar 5 milhões de reais para fazer 21 centímetros. E eu escolhi colocar 2 centímetros a mais, botei 5 milhões a mais no orçamento de 370, que isso aí é, sei lá, quase 2%. Não tem diferença nenhuma para mim em termos de empreendimento. Isso eu estou falando só o custo da obra, né? Que eu ainda tenho que colocar o custo de supervisão, o custo do DENIT, né? O custo de gestão ambiental. Então, assim, o percentual de incremento de um pavimento de 20 anos para 40 anos é mínimo. Então, para mim é uma solução que não faz sentido ficar dimensionando empreendimentos desse tamanho para 20 anos, né? Eu tomei por mim que a gente fez um artigo, até a gente publicou esse trabalho, eu peguei 5 grandes empreendimentos do DENIT e redimensionei isso para 20, 25, 30 anos, todos os projetos que nós tínhamos, e o impacto orçamentário no empreendimento, e aí a gente fala empreendimento, é custo de desapropriação ambiental, supervisão de obra, a obra em si, o custo do DENIT, meu tempo de trabalho, tudo, nenhum deu acima de 3% de impacto se eu dobrasse a vida útil do pavimento. Então, é uma mudança da forma como o DENIT vem trabalhando seus projetos agora. A gente não projeta para 10 anos mais. Pelo menos os projetos que eu faço, nenhum está saindo com 10 anos. Nenhum. Paramos de fazer isso. Por mais que a gente não tenha orçamentário para fazer esses empreendimentos, mas como tivermos, a gente vai fazer para que dure mais bastante tempo, né? Não faz sentido eu fazer um empreendimento de 2 bilhões, daqui a 5, 6 anos, 7 anos, um dimensionamento de 10 anos já está aparecendo buraco. Não faz sentido. Então, é isso, né? São empreendimentos que nós iremos contratar. Eu fiz um estudo, eu gosto de citar esse estudo também quando eu falo um pouquinho de faixa de pavimento rígido. Tá ainda, não publicamos, tá? Mas internamente a gente já fez uma série de análises. Isso muito em função de uma provocação do professor Shiraz. O professor Shiraz, ou o doutor Shiraz, era um especialista muito grande em pavimento rígido nos Estados Unidos. Eu trouxe ele para o Brasil e ele andou conosco aqui uma semana na Centro Nordeste, não só nas obras prontas, mas também nas obras em construção. E depois ele fez uma apresentação do DENIT para nós, ele é da ARA, ele era consultor da ARA. E ele me fez uma provocação, ele disse, Luiz, por que você está fazendo essa junta longitudinal aqui na faixa de segurança? Né? E eu falei, pô, eu estou fazendo porque o projeto pede. Né? O projeto pede a junta longitudinal na faixa de segurança. Eu falei assim, pô, mas será que eu preciso? E aí eu falei, bom, não sei. E ele falou, acho que não precisa. Às vezes nos Estados Unidos a gente faz o que eles chamam de wide lane, né? Aquelas placas mais largas um pouquinho, né? E aí então, acendeu essa luz, né? A gente, pô, bacana, né? Vamos estudar. E aí a gente começou a provocar os nossos supervisores, né? As nossas obras, e começou, pô, tira a foto ali da testa, né? Da junta de trabalho ali de uma placa de concreto pós-execução, né? Já com as juntas feitas, porque logo, logo a junta já aparece, né? A fissura já é motivada a aparecer nessa junta longitudinal. E a gente começou a enxergar que nessa junta, na faixa de segurança, a fissura não desenvolvia. Tiramos algumas fotos de algumas obras nossas. Estamos fazendo um trabalho de simulação numérica com ábacos, com variação térmica, elementos finitos, né, para a gente entender um pouquinho o comportamento mecânico disso. Mas, além disso, começamos a avaliar também obras já prontas. Né? Eu até conversei com o Jublin um dia. Jublin, o que você acha? O Jublin, Luiz, dá uma olhada nas rodovias em operação, né? Está acabando. Vamos dar uma olhada. Aí a gente começou a fazer rotativa, né? Fomos em algumas obras, começamos a fazer algumas rotativas para entender um pouquinho se essa junta estava induzindo fissura. Era uma curiosidade que a gente tinha. E a gente começou a perceber que grande parte das juntas a gente não tinha fissura induzida. Esse aqui é o resultado, né? Uma grande maioria
não fazia a indução dessa fissura. Então, ainda não é uma posição firmada, né, mas é um projeto de pesquisa que a gente está fazendo dentro do DENIT. Em breve a gente vai publicar esse relatório técnico, a gente vai fazer uma simulação numérica para tentar entender esse comportamento, né, em função da variação volumétrica, térmica, volumétrica, entender se, de fato, em que condições a gente poderia eliminar essa junta longitudinal. Porque a gente tem diferentes faixas de segurança, né, com 1 metro, com 0,8, né, então varia um pouquinho de projeto para projeto. Isso economizaria um bocado de dinheiro, que não é barato barra de ligação, a junta em si, a limpeza, é ainda um ponto de manutenção, né? E aí, por fim, falando um pouquinho da questão econômica, que é um tema, acho que todo mundo aí está sofrendo, né? As empresas, o DENIT, os governos estaduais, né? A questão do reequilíbrio aí está em voga, todo mundo discutindo como reequilibrar contrato, de que forma reequilibrar contrato, muito em função desse incremento dos preços. Mas eu também gostaria de falar o seguinte, a gente tem um espaço muito grande ainda para pavimento rígido no âmbito federal, inclusive, né? Apenas 2% da nossa malha ela é coberta por pavimento rígido. Ou seja, a gente tem um espaço enorme. E a gente percebe que isso está começando a virar, né? A gente já tem todos os novos projetos que eu estou fazendo, todos os nossos grandes projetos que eu estou fazendo estão sendo em pavimento rígido. Eu não estou conseguindo, a gente não está conseguindo ver uma disputa assim, equivalente, né? Está muito distante a questão econômica relacionada ao pavimento rígido. Então, a gente tem um espaço muito grande e esse espaço é muito em função disso, né? A gente tem aqui as curvas de aumento de alguns insumos e eu citaria aqui um deles, que é o CAP, né? Que é esse quadrinho último aqui embaixo, que, né, comparado com... Aqui está a comparação, fica mais fácil, né? O CAP é a linha... o asfalto é a linha de cima, né? Foi mais de 150% aí desde 2016. Se eu pegar para 2014... Isso piora ainda mais, tá? Então, comparado com o cimento, que é a linha azul mais clara de baixo, então a gente tem uma diferença muito grande, né? Hoje ficou inviável a gente conseguir fazer uma grande obra em pavimento flexível, com asfalto, num tráfego pesado, né? Tudo está caindo para pavimento rígido. E isso é bom. É bom porque a gente aprendeu a fazer, bateu cabeça, errou, mas as empresas se especializaram, compraram bons equipamentos, tem equipes treinadas, né? O DENIT está fazendo bons pavimentos rígidos, estamos fazendo a 163 Santa Catarina com a Torque, tem novos projetos para sair, então acredito a Sanches também se especializou bastante, então tem bons projetos, boas perspectivas para o futuro, e eu acredito que esse tipo de evento, de discussão, é um importante momento para que a gente discuta e aprenda um pouquinho mais. Bom, eram essas as minhas considerações, agradeço e a gente fica à disposição aqui para tirar eventuais dúvidas. Obrigado.